Vamos começar aqui pelo livro de Marcos. Marcos, capítulo 9. A narrativa de Marcos, capítulo 9. Lembrando aos amados irmãos que qualquer coisa que aparece na Bíblia, ainda que apareça uma vez, tem importância. Todavia, esse ato, que é um fato da transfiguração, quis o Espírito Santo escrever nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Se uma coisa uma vez já tem importância, imagine 3 vezes. 3 fala da Trindade na Bíblia, né? Pai, Filho e o Espírito Santo, né? 3 nos lembra que Jesus morreu na sexta, não foi? E ressuscitou no 3º dia. 3 nos fala também de um quórum que Jesus deu, né? E disse: para que eu faça certas coisas, eu não dependo da multidão. Se entre vocês houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou aonde? No meio deles. Glórias a Deus. 3 ainda nos lembra de quê? Nos lembramos dos 3 apóstolos que eram mais chegados. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Sempre tem alguém mais chegado. E entre os 3, ainda tinha um, que era João, que tinha aquela graça de se encostar no seio de Jesus e fazer perguntas quando outros estavam constrangidos. Em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 2: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Olha só, gente. Faz de conta que você nunca leu nada disso da Bíblia. Fica curioso, né? Não se acostuma. O mal na vida cristã é se habituar às coisas, essas coisas. Agora já começa a me chamar a atenção logo de cara aqui, um aspecto extremamente importante, não é? Qual é? Já falamos de Pedro, Tiago e João. Jesus levou esses 3, não é? Depois diz que foi transfigurado diante deles. Foi o que, gente? Transfigurado diante deles. E no versículo 4, apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então nós vamos tentar parar um pouquinho por aqui. Vamos ver se a gente faz aqui um momento aqui, tá certo? Primeiro, o monte. Existe uma discussão qual monte. Se o monte é o monte Hermon, né? Ou o Tabor, né? E a gente não se perde nisso, porque o importante não é o monte. O importante é quem subiu ao monte. Amém? O importante é Jesus. O importante é o Senhor, não é? Então não fica, é esse monte, não é esse monte. Pedro, quando faz menção a esse monte, até chama lá na carta de Pedro de o Monte Santo. Santo por quê? Monte Santo, a gente sabe, o Sinai é um dos montes que se destaca, né? Por toda aquela operação. Mas qual o monte? Eles não foram para o Sinai. Por que santo? Porque Pedro, eu não vou nem ler, vou só citar. Por que Pedro vai chamar de santo? Porque naquele lugar estavam os pés de quem? De Jesus. Naquele lugar, a glória de Deus se manifestou. Então, hoje em dia, nós queremos assim melhorar nessa questão das pessoas internalizarem as grandes verdades sobre santo, sobre consagrado, né? Quer dizer, esse local aqui é o quê? Ele é um templo santo. Mas ele é santo porque é templo ou é santo por causa da glória de Deus? Por causa da glória de Deus. Muitos templos são profanados.
muitas pessoas perdem a noção do sagrado. Então, a diferença é se ele está. Eu vou repetir, a diferença é se ele está. Se ele está, ele santifica. Santificar significa consagrar para uma finalidade. Glórias a Deus. Vamos imaginar que quando eles subiram aquele monte, né, havia, e lá na Israel, né, muitos demônios, né? Vamos imaginar que os demônios estivessem por aquela região ali, e estavam, porque depois eles vão descer do monte, tem demônio lá embaixo. Quem lembra do texto bíblico? Amém. Sim ou não? Mas quando Jesus começa a subir aquele monte, levando os discípulos, os demônios foram avisando um ao outro: sai daí, sai que ele vai passar, sai que ele vai subir. Aleluia. E é assim, quando Jesus chega, o demônio tem que sair. Quando Jesus chega, a doença tem que desaparecer. Onde Jesus chegar, meu irmão, a discórdia vai e vem a união, porque ele está chegando. Demônio para um lado, demônio para o outro, e Jesus subindo, e na carona de Jesus, Pedro, João e Tiago. Imagina, ninguém pode meter a cara porque eles estão com Jesus. E é muito interessante essa linha que eu estou colocando aqui, porque é justamente Marcos, quando Jesus desce, ele vai encontrar os escribas discutindo com os discípulos que não estavam no alto, com os discípulos que estavam embaixo. E Jesus vai interpelar e vai comprar a briga, vai falar: o que é que vocês estão discutindo com eles? Porque eles estavam lá e passaram um vexame, não conseguiram expulsar o demônio de um jovem. Mas isso aí é uma outra sequência dessa mensagem, não é? Por enquanto nós vamos nos ater aqui. Muito bem, então o Senhor Jesus, ele vai subir ao monte. Não é isso? Ele vai subir ao monte. E lá vai se dar diante dos discípulos uma cena. Que cena é essa? Que cena é essa? O céu se abre. Os céus se abrem. Meus irmãos, nós precisamos pensar e buscar a Deus de tal maneira que os céus se abram sobre nós. Nós estamos lendo o livro de Ezequiel, e aquela passagem de Ezequiel é muito linda, né? Quando ele disse que estava às margens do rio Quebar. As circunstâncias eram adversas. Que se alguém quiser ter circunstâncias favoráveis, a terra não é o lugar. A terra não é o lugar. Circunstâncias totalmente favoráveis, só existe um lugar onde está o trono de Deus, no céu. Mas aqui é lugar de provação, né? Aqui é lugar de teste. E lá no livro de Ezequiel diz que ele viu, os céus se abriram, né? E ele teve visões de Deus. Hoje está muito difícil o pessoal ter visão de Deus, porque o pessoal é celular, é o deusinho, né? Toda hora eu tenho que estar consultando, toda hora eu tenho que estar vendo, quer dizer, é um estresse miserável, né? Não se dá a mesma intensidade hoje para Deus. Há pessoas que dão, e essas pessoas vivem uma perspectiva de vida diferente, não é? Então eu faço votos que nossos irmãos se voltem muito para a Bíblia e queiram ter visões de Deus. Vamos ver que todo bem vem sempre do céu, não é? Vem sempre do céu. Abriram-se os céus por ocasião do batismo de Jesus. Foi ou não foi? E foi ouvida a voz do Pai, houve a manifestação do Espírito, o Pai dizendo: este é o meu Filho amado. São muitas as vezes que os céus se abrem. Levante a mão comigo e diga: Senhor, nessa escola bíblica, nós experimentamos céus abertos. Quem teve aqui experimentou uns céus abertos? Também continua aberto neste culto. Continua aberto na sua casa. Continua aberto aí, porque você parou para dar atenção exclusiva a Deus. Sempre que você parar para dar atenção exclusiva a Deus, haverá possibilidade dos céus se abrirem.
Ele falar a sua alma, entende? Você pode estar desencorajado numa situação difícil, mas se você parar, Ele vai te dar atenção. Glória a Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Mas aí nós vamos observar o que vai acontecer aqui então, não é? O que vai acontecer aqui então é que os céus vão se abrir mesmo. E diz uma outra coisa, que Jesus, ele vai se transfigurar. Então presta bem atenção em uma definição aqui muito forte de transfigurar. Transfigurar vem de uma palavra que significa uma mudança de aparência que ocorre de dentro para fora. Dizem os estudiosos que é o radical, vem do radical grego, que dá origem à nossa palavra metamorfose. Agora, se vocês gostam de pensar, e aqui a gente luta para essa pessoa ser um pensador, né? Aliás, Deus nos chama à reflexão. Deus nos chama à reflexão. Dá para vocês imaginar Pedro, João e Tiago junto com Jesus, não é isso? Então eles estavam acostumados com Jesus. E eles conviveram com Jesus, né, que era Deus, mas não teve por usurpação de ser igual a Deus, se fez servo, completamente humano. Maravilhavam-se com a personalidade de Jesus, quem chegava perto dele, né? O amor, a misericórdia, a indignação quando alguma coisa de Deus, né, era ultrajado, como aconteceu lá no templo, né? A hipocrisia. Jesus, na dose perfeita de indignação. Todos nós temos que vigiar, porque a gente pode se indignar e extrapolar. Nós não somos perfeitos. Uma coisa que a Bíblia ensina é que nós não somos, estamos num processo. Então a nossa indignação, ela pode ultrapassar. Pode ou não pode? Quem é que já viu aquela mãe que ficou tão invocada com o filho e bateu além? Né? Não teve o controle. Não teve o controle para esperar o horário certo. Às vezes tem gente que é tudo na hora. Não, calma, irmão. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E, claro, que nós temos o Espírito Santo que nos dá essa santa assistência. Né? Então, eles estavam acostumados com esse Jesus. Jesus comendo, Jesus bebendo e Jesus tendo necessidade de um bom sono. Então, olha para o irmão que está ao teu lado. Fala, o nosso Salvador, Ele é Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus. Mas tornou-se filho do homem. Isso aqui, gente, é doutrina. Olha para cá. A igreja de hoje não gosta muito de doutrina, não. Doutrina, fundamento, né? O pessoal não quer. Mas isso é vital para nós. Correto? Ele é Deus, Ele é o verbo que se fez carne. Olha para cá. Ele é o verbo que se fez carne. Se fez homem. Ele é filho do homem. Tanto quanto é filho de Deus. Isso é vital. Claro que é. Porque Ele veio para morrer. Deus não morre. Quem morre? Tem que ser homem. Amém, amém? Deus é santo. Tá, né? Deus é santo. Quem é que precisa da lei? Somos nós. Sim ou não? E como homem, Ele veio também para cumprir toda a lei. Irmão, não tem como você estudar a personalidade de Jesus e continuar ateu. Não tem como você mergulhar na pessoa de Jesus Cristo, sabe? E ficar indiferente. Se queres ficar indiferente, certamente vai pagar um preço muito alto na eternidade. Porque Ele é aquele que foi constituído por Deus. Eu vou repetir. Ele não constituiu Buda, Ele não constituiu Confúcio, não constituiu Maomé, não constituiu Allan Kardec. Ele não constituiu para essa finalidade nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos. Jesus é que foi constituído para ser o teu Salvador.
Quem é que entende que é ter Jesus como Salvador? Mais importante do que alguém que você falou, esse é o meu médico, né? Louvado a Deus pelos bons médicos, esse é o meu advogado. Louvado a Deus pelos bons advogados, esse é o meu isso. Louvado a Deus pelo meu professor. Mas ninguém, nenhum homem chegou à terra com a missão mais importante. Nenhum homem carregaria um peso tão grande. Naquela cruz, meu e o seu pecado. Então os discípulos estavam acostumados com aquele rosto. Eles estavam acostumados, ele é humano. Mas pense um pouquinho, de repente. Meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença dele aqui. De repente, existe uma uma transfiguração. Uma transformação de dentro para fora. As roupas de Jesus ficaram o quê? Como é que ficaram as roupas de Jesus? Hein? E o rosto dele? O que significa? A identidade dele, a glória dele é revelada ali como em nenhum outro lugar. Mais glorioso do que o momento quando ele esteve no barco e diz ao vento. Sabe o que é isso? Você vê uma pessoa falar para o vento: ei, fica quieto. Ao vento. Se fosse no quartel, olha, sentiu daí. Não relaxa agora não. Deixar o vento relaxar é um problema, né? Quadra o vento! E aquilo levava os discípulos a se admirar e dizer: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quando ele ressuscita, quando ele muda o curso da vida da viúva de Naim, lembra da viúva de Naim? O filho único morre, ela está chorando, ele para. Ele se mete nos enterros, ele se mete nos funerais, ele diz: volta para casa. Ao invés de sepultar esse garoto, vai dar comida para ele. Eu estou falando de Jesus. A igreja em Gramacho está falando do Filho de Deus. O evangelho que essa igreja prega é esse. Oh, meu Deus! Meus amados, e essa maravilha aparece em Mateus, Marcos e Lucas. E os evangelistas, por exemplo, em todas as referências, você deve ler em casa, por favor. Deus diz: este é meu filho amado. Vai falar também da presença de Elias com Moisés. Agora presta bem atenção. Meus amados, ainda há tempo para você ser uma pessoa mais consagrada. Olha o que eu vou dizer. Essa devoção que você tem pela tecnologia, esse desperdício que você tem feito. Deus te colocou aqui no ministério que quer levar você às alturas, à espiritualidade maior. Vocês entendem? Está entendendo ou não? Você já pensou se as pessoas ficarem, aquelas pessoas, né, amantes das escrituras? Ela vai utilizar a tecnologia dentro do controle, dentro daquilo que tem que usar, mas vai se atualizar com as coisas do reino de Deus. Glórias a Deus. Que esperança tem neste mundo, gente? Hein? A esperança que tem é disso aqui. Glórias a Deus. E naquele momento crucial do ministério do Senhor Jesus, correto? Como em nenhum outro lugar, ele manifesta a glória. Gente, a glória de Deus é tão forte que Pedro fica, né? Você imagina, ele está acostumado com Jesus de um jeito. Aí daqui a pouco ele olha para Tiago, você continua do mesmo jeito. Ele olha para João, esse ainda é João, mas ele, cadê? Cadê ele? Onde é que ele está? Porque eu estou vendo a glória, eu estou vendo a luz, eu estou vendo o fulgor,
Eu estou vendo algo que brilha mais do que o ouro. De que não há beleza igual. O que é isso? Deus então vem tranquilizá-los e diz: este é o meu filho. Aleluia! Este é o meu filho. Irmão, nenhum outro grande profeta, nenhum outro grande apóstolo tem esta distinção. O Filho único, gerado, vindo de Deus. Todos nós somos criados, depois pela graça somos restaurados a uma posição, somos participantes da natureza divina, correto? A glória da redenção virá, mas em nenhum aspecto há alguém para ser considerado desta forma. Então, quando eles estão perplexos, e Pedro é aquele cara, aquele temperamento sanguíneo, né? Ele passa de um extremo para o outro, ele já quer morar ali, ele já quer fazer tenda. Ele lembra das coisas do Antigo Testamento, é como se ele falasse assim: Senhor, é Moisés? Imagina o seguinte, vamos parar aqui e pensar. Pastor Evandro, o microfone na mão. Fala aqui para o nosso povo aqui. Quantos séculos separa os acontecimentos com Moisés no Antigo Testamento desta cena no Novo Testamento? 1400 anos antes de Cristo. Mas vamos usar a palavra bem humana, né? Mas Moisés não morreu? O que é que ele está fazendo ali? Moisés, mas ele não morreu, amigo? Morreu ou não morreu? Sim, senhor. Fisicamente falando. Sim, senhor, morreu. Mas o que é que ele está fazendo ali? Vamos perguntar. Faz a pergunta, vamos embora. A igreja que pensa biblicamente. Amém? Mas o Elias, alguém pode dizer, Elias não morreu. Elias foi trasladado. Foi ou não foi? Mas quanto tempo de distância em anos da época do profeta Elias para a presença dele ali? 875 anos. Então, que grande verdade se destaca aí? Hein? Que grande verdade se destaca aí? É que Moisés não morreu. Ele morreu no sentido de separação da alma do corpo, mas continua vivo. Fora do corpo. Amém? Fora do corpo. E o nosso querido Elias, aquele profeta, né? Ele não experimentou a morte física. Ele foi trasladado. Sim, senhor. Ele foi para o céu. Foi para o céu sem morrer. Então, olha só. Significa que tanto um quanto o outro passa uma grande mensagem para nós hoje da igreja. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, o grande apóstolo São Paulo, querendo esclarecer, tirar a confusão da mente da igreja, fala de quê? De gente que morreu, o corpo foi sepultado, mas eles estavam na glória. Sim ou não? E que a trombeta haveria de tocar e eles deveriam ressuscitar. A alma foi preservada, agora vão receber um corpo, né? Um corpo sem corrupção. Vocês estão vendo como é que a nossa igreja precisa gostar da Bíblia? Você vai ser sempre diferente, sempre acima da média dos crentes. Amém, amém? Mas por outro lado, Elias, qual é a grande verdade? Ocasião que Jesus vai voltar. Alguém já deu um glória. Ocasião que Jesus vai regressar. Eu estou dizendo que Jesus vai regressar. Eu não estou dizendo que talvez ele venha. Pode ser que ele venha. Eu estou dizendo o que diz as Escrituras.
aquele que dentre vós foi recebido no céu, há de voltar. Como viste ir, ele há de voltar. Atos 1, 8, 9. Glória a Deus, é a nossa esperança, gente. Glória a Deus. E aí nós, que não experimentamos a morte física, de repente nós estamos pagando aí um funeral, né? É normal, você toma providência, paga uma caixa funerária, eu pago alguma coisa, mas nem vai usar. Tem gente que não vai usar. E nem vai sentir falta. E nem vai sentir falta. Amém? Porque assim como o Senhor levou Enoque, quem se lembra da subida? Foi Enoque primeiro. Estou falando de Elias agora. Enoque, fica aí, calma. Assim, pode ir um pouquinho. Assim como o Senhor Elias foi, não foi? Sem auxílio de mãos, com corpo e tudo. Com corpo e tudo. Nós também, os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estamos vivos, seremos o quê? Seremos o quê? Então vocês curtem a leitura que o seu pastor vai fazer. Curtem a leitura que o seu pastor vai fazer aqui, tá? Vai ficar melhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, o mundo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente sua companhia os que dormem. Quer dizer, se Jesus volta agora, esses dias, né? Toda essa turma que foi, volta com ele, é isso? Volta com ele ou não? Vocês têm certeza disso? Vocês têm certeza? Isso não é fogo estranho, não? Não, está claro. Não precisamos de teólogos complicados. Não precisamos de gente que quer parecer que sabe mais do que os apóstolos. Não precisamos de gente que parece que sabe mais do que os profetas. Tenhamos cuidado, meus amados irmãos. Amemos a palavra, busquemos no livro do Senhor. Vamos ler, porque aqui está dito. E é dito que os que partiram, né? Os corpos foram sepultados, serão ressuscitados. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. A nossa garantia é que o nosso líder, a nossa garantia é que o nosso Salvador, ele ressuscitou, gente. Venha aos domingos como vocês têm vindo adorar, porque ele está vivo. Adore online na sua casa ou no seu escritório, porque ele está vivo. No seu trabalho, porque ele está vivo. Pregue sobre ele, porque ele está vivo. Aleluia! Apresente Jesus. Ele é o centro da pregação. No versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Presta bem atenção. Você percebe isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa tremenda. Que a igreja primitiva aguardava isso. Mas Deus reservou para nós. Imagine como é que são as coisas, gente. Mas uma outra passagem maravilhosa é a que está em Filipenses, capítulo 3. Não precisa abrir, eu leio aqui. Ele diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está em sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Você deve trabalhar sim, deve ser próspero sim, né? O teu trabalho não te tira de Deus. Tá legal? Grandes homens e mulheres em todas as épocas foram extremamente produtivos na sociedade. Tá certo? Mas onde eles estavam, levavam a sua fé. Eles eram crentes.
Se você fosse a Babilônia, um dos homens mais ocupados era Daniel, mas separava tempo até para jejuar. Assessor de grandes reis, não é isso? Porque a fé era a coisa mais importante, não importando as circunstâncias. No exílio babilônico, quando eles não tinham individualmente contribuído para aquilo, quer dizer, são os delitos pessoais que justificassem eles estavam ali. O que justificava eles estarem naquelas condições era o fato de pertencerem à raça que tinha pecado. Correto? Quer dizer, os judeus tinham transgredido violentamente. Então Deus traçou um plano de fazer correção no exílio. E lá estava Daniel. E ele vai para a universidade. Mas Deus vai com ele para a universidade. Tem alguns nariz em pé que vai para a universidade, estou fazendo faculdade. Rapaz, tu não é nem um Newton ainda. É isso? Sim ou não? Fala outros nomes aí. É um Einstein. Fala outros nomes aí. E já está negando Deus, já está negando a Bíblia, chutando a Bíblia. Não caiam nisso. Nem curtem essas pessoas na internet, gente. Em lugar nenhum. Pessoas que se viram contra Deus em nome de um curso. Eu quero distância dessa gente. Eu quero distância porque eles querem cuspir no meu Deus, querem cuspir na Bíblia, querem cuspir na igreja. Tem gente que chegou na igreja, não era nada, era um sujo, era alguém que ninguém dava valor, e foi tão bem recebido por Deus, foi tão bem recebido por Jesus, foi tão bem recebido, não sabia nada, foi iluminado, e depois... Não é ou não é? Daniel não fazia parte dessa gente. Daniel assume a sua posição. Então nós devemos entender que temos que desenvolver a nossa fé, não importam o trabalho e as circunstâncias. Fala assim, desenvolva a sua fé. Procure um banheiro para orar. Procure um canto e vai falar com Deus. E quando estiver diante dos homens, que brilhe a luz de Cristo nos teus olhos. Que a tua conversa seja uma conversa diferente. Uma conversa que atrai almas famintas. Uma conversa que atrai gente com depressão. Gente que já buscou em diversos lugares e não conseguiu. Mas quando aquele crente fala, não está perguntando a placa da igreja. Quando esse crente fala, ele é diferente. E depois vão descobrir que você pertence à Assembleia de Deus do Gramado. E vão querer vir. E você não vai ter tanta dificuldade de trazer pessoas por causa da tua vida devota e insistente com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas, meus amados, o destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É tão gostoso quando você aceitou a Jesus, né? E você vive para Deus, correto? E ele vai com você, e ele vai tratando cada um de nós, né? E na sua mente você é bem resolvido. Você é bem resolvido com a sua fé. Você é bem resolvido, né, com a sua igreja. Você é bem resolvido. O nosso ministério é isso aqui. Se quer balinha na boca, a gente não vai dar, não. Se quer chupeta, também não. Aqui nós não queremos gerar bebês, queremos gerar gente que vai se parecer com Jesus e vai atingir a estatura. Não entenderam? É isso aqui. Glória a Deus. Todo mundo deve ser um missionário, todo mundo deve ser um evangelista, todo mundo deve ser aquele que tira a gente lá de fora. Mas eu queria complementar aqui essa parte. Não tem como você não vibrar com essas coisas. Ainda vou voltar em Moisés, ainda vamos voltar em Elias, tá? Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Quantas vezes você já leu, não sei, quantas vezes você já ouviu, mas ouça o Espírito Santo te levando para as alturas.
Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. E quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão. Olha, normalmente, quando Jesus ressuscitou, e ele é o modelo da ressurreição, vocês se lembram, a pedra rolou. Um anjo de Deus veio. As pessoas ficaram apavoradas, fugiram. Você imagina no dia da volta de Jesus, naqueles lugares que a volta for a hora que tem um sepultamento, o que é que pode acontecer? O que é que deve acontecer com as pessoas? Hein? Se você está no sepultamento e alguém está ali sendo sepultado, está no caixão, mas se Deus permite que aquela pessoa ressuscite, o que é que acontece? O grande homem de Deus, pastor Yong Cho, ele conta de um dos seus pastores que acabou passando para a eternidade. E esse pastor sofreu, né? Não, aliás, primeiro a história é, ele passou para a eternidade. Por que ele passou para a eternidade? Primeiro, ele não aceitou muito a passagem da esposa, né? E ele acabou indo também. Eu estou sintetizando, estou correndo mesmo. Evidentemente que Deus levou esse pastor lá na glória, e quando ele chegou lá, encontrou a amada dele. Vou usar a expressão do livro de Ezequiel, a delícia dos olhos dele. Ele a encontrou muito bem. Porque ninguém vai para o céu, gente, fica do mesmo jeito. Nós sofremos aqui a partida das pessoas, a falta, né? Nesse sentido. Sofremos nesse sentido. Eu falo na pastora Alcenira pra caramba. Atualmente tenho falado muito no pastor Exalto Teixeira. A falta, a saudade, claro que está na glória, está no céu, mas a saudade. Mas quando esse homem de Deus chegou por lá, o que aconteceu? Estava tudo bem. Pastor Alcenira, está tudo bem. Pastor Monteiro, está tudo bem. Severino da Mata, está tudo bem. Minha avó, está tudo bem. Não tem jeito, é o melhor lugar. E aí chegou a hora daquele pastor voltar para a terra, né? Mas isso, gente, eu ouvi, né, o pastor Cho contando. Então ele conta o seguinte, ele fala assim, que ele mesmo estava fazendo o funeral. O pastor Cho estava fazendo o funeral. E disse que de repente, está lá aqueles pastores, pastor pra caramba, né, tal, está todo mundo. E estava pregando, né, o pastor Cho está pregando. Daqui a pouco, o brother, o irmão, o pastor, ele volta do céu. Se ele voltou do céu, entrou no corpo. Quando ele entra no corpo e se levanta no caixão, os outros pastores fazem assim. Pastor fez assim, né? Agora, tu imagine os que não forem. Como vai ser essa volta de Jesus? Como vai ser essa ressurreição? Oh, meu Deus, eu me sinto privilegiado. Eu estou me sentindo muito, assim, excepcional. A honra que Deus me deu de estar falando da grande verdade, cerne do cristianismo. Banir a morte, tragar a morte na vitória de Cristo. Cristão, não olhe para o mundo, não acredite nas mentiras do diabo, não acredite na sedução. Ah, vou me desviar. Vai para onde, mulher? Vai para onde, homem? Pedro disse quando alguém abandonou Jesus, né? Jesus falou, vocês querem ir também? Aproveita, essa turma está me deixando. Senhor, nós não. Para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. A grande verdade, só quem tem somos nós. Como é que vai querer deixar Jesus e a igreja por causa de um ímpio, de um namoro anticristão? Gente, eu volto a tocar nesse assunto, moças. Em nome de Jesus, não é aquilo que você acha, é aquilo que Deus é capaz de colocar para você cumprir a grande missão. Todo mundo que casou bem, esses dias a gente estava vindo de Ribeirão Preto, e uma imagem muito bonita, né? Porque nós não estamos evitando almoçar em restaurante, né? Parar, a luta contra a Covid, né? Então, se você bobear, vai embora. Então, nós temos um acordo, a gente não almoça nem janta fora.
Nosso time aqui prepara um negocinho, né? Deu até fome agora. Deu uma fomezinha. Prepara aquele negocinho, coloca, entendeu? No carro, né? E a gente escolhe um local, né? Onde o Espírito Santo, a gente celebra a presença de Deus. E a gente começa ali a comer, né? Tá ali. Quer um negocinho, uma torradinha com queijo? O que é isso? Né? Ninguém gosta de queijo, né? Aí a gente está parado ali. Gente, aí uma cena me vem na minha cabeça. Quer que eu olhe? Eu olho para aquele homem de Deus. Fica de pé, Tatiana. Por favor. E olho para a pastora Tatiana. Quer dizer, ela chegou na igreja com 14 anos. Eu conheci com 15. Aí aquela cena eu achei tão lindo, né? Porque é assim, pastor Celso, o mesmo espírito, né? Então eles estão, tipo uma aventura, né? Você está comendo ali, aí não tem ninguém reclamando, não tem, sabe, sabe, quer dizer, pelo reino de Deus e por Jesus, uma harmonia. Meu irmão, nunca será um grande casamento se Jesus não for central. Moças, tenham juízo. Eu tenho falado principalmente para as moças. Amém, gente? Juízo, gente. Juízo. Correto? Você lembra da Rutinha lá na Bíblia? Como ela não buscou o interesse dela, o que é que aconteceu? Deus preparou um Boaz. E o nome dela foi parar onde? Na genealogia de Jesus. Teu nome vai parar onde? Hein, mulher de Deus? Hein, moças? Hein, pais? Hein, mães? Hein? Fale firme com as suas filhas. Não valorize namoro anticristão, não, irmãs. Glórias a Deus. Né? Você vê que a coisa é tão séria, de vez em quando acabo tocando nessa parte, né? Tenha propósito. Mas eu achei lindo, né, Cristiano? Não foi, pastor Cristiano? Está ali, a Tatiana sempre pronta, né? O barato foi hoje aqui também, não foi uma pergunta que a gente fez, não foi? A Tatiana já do teu lado já estava rapaz, que é isso, gente? Como é bom a pessoa obedecer, como é bom a pessoa crer, como é bom a pessoa esperar, como é bom a pessoa entender que Deus não é um mentiroso, Deus não é um enganador, Deus é verdadeiro. Salmo 128 e outros salmos fala da pessoa que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Glórias a Deus. Gente, Deus não quer que você tenha um inferno na terra, né? O inferno é o outro, é 1000 vezes pior, incomparável. Mas há uma vida de conflito, casamentos com conflito, meu Deus do céu, ninguém se entende, né? Ninguém busca o melhor para o outro, né? Isso não é casamento, né? Então nós vamos tomar cuidado, que às vezes a coisa acontece antes, casou errado. Tem gente que casa errado. Quando as pessoas não querem colocar critérios na escolha de um cônjuge, meu irmão, o diabo está oferecendo a mercadoria, a pessoa aceita um filho do capeta, né? Ou a pessoa aceita um crente na igreja que não está transformado. Tem isso? Tem. Crente que não está transformado. E por quê? Porque não teve um critério, não teve paciência, não teve isso, né? Entendeu? Cismou, tinha que fazer uma festa de casamento e tal. Tem que se preocupar em agradar a Deus. Eu estou repetindo, tá? Eu tenho que se preocupar em agradar a Deus. Mas aqui, quadro lindo. A Tatiana e o pastor Evandro, olha como é que ele fica. Quando fala nisso, como é que ele fica? Olha. Tira um pouquinho a marcha, tira um pouquinho mais. Você não vai contagiar ninguém, não, vai lá. Como é que ele fica? Fala. Sim, senhor. Acertou, né, pastor? Eu louvo a Deus pela vida do senhor. Porque eu casei bem, porque eu sempre ouvi os conselhos do senhor. Então Deus me abençoou pela obediência e colocou ela na minha vida. Rapaz, é um casal, tem uma missão, fala assim, vai para tal lugar agora fazer isso. Mas não tem cara feia, não tem nada, né? Eles não querem nem saber para lá, para cá, para lá, para cá. Vai lá no hospital de Ribeirão Preto, que alguém tem que ir para lá, vai lá ver, vai. É isso aí, entendeu? Então vamos tomar juízo aí, vamos fazer a coisa do jeito de Deus, faça a coisa certa, né? Para não ficar desacertado depois, né? Depois Deus pode consertar, mas é com muito sofrimento, né? Tem coisas que a pessoa vai ser, né? Pode até consertar, mas olha, é penoso, meu irmão. Deixa eu voltar aqui. Meu Deus, onde é que eu estou agora? Hein?
Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós está falando de nós que estamos aqui, levanta a mão. Quem crê nisso de verdade? Vamos dar uma oferta por essas revelações? E a gente tem uma expectativa que, né, nós vamos fazer parte dessa transformação. Eu tenho essa expectativa. Eu tenho essa expectativa. Já pensou a simultaneidade desse acontecimento? Pessoas de todas as partes do mundo, hein? Né, pastor? Os que foram ressuscitando. E nós estamos vivos, sendo elevados às alturas. Não dá tempo de se despedir de ninguém aqui. E você, a tua mente, nessa hora, não vai pensar em mais nada, a não ser em tomar posse da herança eterna. Oh Deus, ajuda a nossa igreja, Senhor. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quer dizer, tudo isso foi colocado porque o Espírito Santo nos trouxe a transfiguração de Jesus, e naquele ato da transfiguração, dois representantes ilustres, né, do povo de Deus, Moisés, que foi o grande representante ali na antiga aliança, né? Também o Elias representando os profetas, né? Mas toda a ligação com o que vai acontecer na cruz, porque eles vão com a autorização daquele que controla todas as coisas, fazer parte daquele congresso, né? Com poucas pessoas, vocês viram ali? Aquela grande reunião no monte, que foi santificado por causa da presença de Jesus.